Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o livro Oliver Twist de Charles Dickens. E antes, de entrar na história em si do livro, vou falar um pouco sobre o escritor para vocês, Bom, Charles John Ruffin Dickens nasceu em 7 de fevereiro de 1812. Então, gente, nós temos aqui um homem, que viveu no século XIX. Ele é considerado, um dos maiores romancistas, ingleses desse século. E ele viveu em uma época de grandes transformações, gente? E ele não apenas viveu, ele enxergou essas transformações e retratou, em muitas das suas obras. Essa daqui é a primeira que eu leio dele, mas temos aí um conto de Natal, um conto de duas cidades, que eu pretendo ler mais pra frente, Bom, pessoal, e muitos pensam que Charles Dickens, ele já era um homem rico, e tal, e acabar não foi assim. Ele pertencia a uma família de classe média baixa, inclusive, por um período ele teve que largar os estudos para poder ajudar no sustento da família, E muitos historiadores vão dizer que por esse motivo, talvez ele tenha ficado tanto assim sensível às desigualdades sociais, às injustiças, que rodeiam o mundo. E, nós é que ganhamos com isso, que nós temos, assim, cada crítica, assim, profunda de Charles Dickens em sua obra, E essa daqui, nós vamos ter como protagonista, uma criança. E isso também Charles Dickens, ele é pioneiro, tá? Ele foi o primeiro a retratar a criança como protagonista, tá? Numa história, no romance inglês. E isso é muito assim, legal da gente ver, nas obras de Charles Dickens. Porque nós sabemos, gente, que no século XIX a criança, ela não era vista, ela era deixada de lado. E nós temos até, retratado, assim, que muitas eram consideradas até como mini adultos, Elas trabalhavam nas fábricas industriais, E com uma carga horária de trabalho, assim, desumana, Então, Charles Dickens, ele viu isso daí, ele observou e ele traz aqui, tá bom? Nessa obra dele, a sua crítica, E não li as outras, Mas ouvi dizer que sempre as obras dele vai ter crianças e coisa do tipo. Bom, começando já, narrando aqui a história para vocês. Oliver Twist, ele vai contar a história de um garotozinho que ele, ao seu nascimento, a sua mãe ela morre e ele fica, aos cuidados do asilo de pobres. Então a gente vê aí, como a gente vê aí já que ele vai ser um garoto pobre, E nós vamos ver acompanhar todas as suas dificuldades, Uma criança pobre, vivendo em Londres. Imagina aí, no século XIX. Então, e aqui, o Charles Dickens, ele vai criticar as instituições, ele vai criticar, a gente percebe nesse asilo de pobres, as crianças eram muito negligenciadas. Aqui no livro conta, que vai ter casos em que criança vai morrer por fome, vai ter casos em que não é muito corriqueiro uma criança cair, no fogo da lareira. Então, tipo, um descaso total, A criança vai ser praticamente, não posso nem dizer que nem igual a bicho, Que até mesmo a gente gosta dos nossos bichos de estimações. Então, Charlie Dickens vai dramatizar bastante, gente, para poder. E não tanto dramatizar, A gente sabe a situação
dessas crianças aqui que realmente é deixadas de lado, né? E aquelas que eram vistas com bons olhos, né? Eram para no futuro dar algum retorno, né? Para os pais, retorno financeiro, né? Era um investimento. Então, esse Olive Twist, né? Vive nesse livro de pobres e tem um episódio assim, né? Muito assim, clássico, né? Muito conhecido, que ele pede mais mingau, né? Essas crianças, assim, a gente vê que elas comem muito aqui mingau, né? E aquele mingau ralo. Então, ela acaba sendo escolhida, né? Lá entre os amiguinhos, para poder pedir mais mingau, porque ainda estava com fome. E, né? O, as autoridades, né, do asilo de pobres veem isso com maus olhos e acabam confinando o garoto, né, e maltratando ele. E no dia anterior, né, coloca uma placa, vende-se, né, por 5 libras. Eles queriam se ver livre do Olive, né, porque ele está parecendo um pequeno revolucionáriozinho, né? E a gente sabe o tanto que essas pessoas com personalidades fortes e ideias fortes fazem as autoridades, né, tremerem. Então, o Olive, né, ele vai acabar parando em uma loja funerária, né, o agente funerário acaba se interessando e leva, né, o garotinho, que aqui é descrito como um pálido, magro, meio assim, vem, né? E o Oliver, ele vai aprender, né, as coisas dessa loja funerária, e ele acaba se saindo bem, né, e se torna aprendiz, né. Fora isso, se não fosse isso, o Oliver ia ter parado em um navio mercante para poder fazer trabalhos forçados, né. E a gente sabe, né, pessoal, que existia muito Existia muito esse negócio de desaparecimento de crianças e tal. Tudo era despachado, tudo era depositado nesses navios, né? E o Pará, né? Sabe, sei lá, Deus onde. E, e o Oliver, ele se sai muito bem, né? Em seu ofício. Mas, né, até cita aqui, né, que ele nunca saberia quando realmente iria se acostumar com aquela situação, né? Lidar com a morte, né, diariamente. Até que vai correr um episódio aqui, né, que tem um outro menininho lá, que fica implicando com ele, né, e vai acabar correndo uma confusão e vai ficar muito crítico, né, pro Oliver continuar nessa loja. E ele acaba tendo que fugir na calada da noite, né? Ele foge para não cair na mão, né, do Bidel da freguesia, né? Um personagem aqui no qual o Oliver ele teme muito esse Bidel, né? E realmente o Bidel ele persegue demais esse menino, que parece que ele tem raiva por ele ser um órfão pobre, né? Coisa que ele não tem culpa de nada. E o Oliver foge e acaba parando, né, em Londres. E aqui, gente, em Londres, que vai acontecer grande, assim, as grandes reviravoltas na vida desse garoto. Você já tinha sofrido demais, né? O sofrimento dele ainda vai, assim, piorar, né? Mais um pouquinho. E ele chega nessa cidade com fome, cansado, doente. E quem ele vai, né, conseguir apoio será de um grupo, né, de salteadores que tem como seu tutor um judeu, né, chamado Fagin. E esse judeu, ele treina esses menininhos, né, para poder roubar. Então é nesse cenário, né, de criminalidade que o Oliver ele vai encontrar, né, um pouco de amparo, né, um amparo no qual ele vai ter que dar um retorno, né. Ele, é só quando ele chega nesse lugar que eu vejo o Oliver comendo, né, comendo de verdade. Então, mas é aquilo, né, ele tá num grupo de pessoas que cometem, né, crimes. E aqui a gente vê, né, gente, Charles Dickens traz uma grande crítica, né,
como essas pessoas que estão à margem da sociedade, como a criminalidade, né, é um convite, assim, muito tentador, né, para essas pessoas. Mas aqui a gente vê que esse garotinho, ele vai tomar, né, uma outra decisão. E que vai, né, dificultar ainda mais a vida desse garoto, né, sozinho nesse mundão. Tem uma parte muito bonita aqui que fala assim, né, que quando ele foi fugir, diz que ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, sem saber para onde ele iria voar. Então, é aquela sensação de estar perdido, né, gente? E é um tema atual, né? Quantos se sentem perdidos, né? Perdidos nessa sociedade em que vivemos. Quantos se sentem perdidos, né? Por essas desigualdades. E é um tema, gente, que, né? A criminalidade, a extrema pobreza, ela está aí, só não enxerga quem está vivendo, né? No seu mundinho e não quer observar essas coisas, né? Então, sem me alongar demais, né? É isso. Ah, e outro ponto, né? Ele, para não terminar tão assim, né? Triste essa história, mas eu não quero aprofundar muito, que é para vocês, né, fazerem a leitura. Mas vai aparecer um personagem, tem que ter um personagem aqui bom, né? Na vida desse Oliver aparece o personagem Bron, o Senhor Brown. E ele é um personagem que será o primeiro que vai aparecer, que realmente, né, vai tratar Oliver como um ser humano e não apenas enxergá-lo como um órfão ou então como um pobre, né? Vai enxergá-lo como ser humano e vai dar, né, vai tratá-lo como uma criança deve ser tratada, né? Mas isso daqui é pela metade da história, vai acontecer muita coisa ainda na vida desse garoto aqui. E não é uma vida fácil, tá, gente? Esse livro aqui é incrível, tá? Ele tem quase 400 páginas, 352, e vale a pena ler cada pedacinho aqui dessas palavras. Então, gente, essa é a indicação que eu trouxe aqui para vocês. Amei esse livro, né? Amei demais. E não sei quando eu vou partir para outra leitura, né? Eu acho que vou ficar meio que preso um pouquinho nele, né? Mas é isso, tá? Se vocês querem ler um clássico, se vocês... Esse é um ótimo livro para você começar a ler Charles Dickens, tá? Na minha opinião. Eu comecei por ele, né? E eu gostei tanto, já tô querendo até ler outros. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Até o próximo vídeo, tá? Deixem aí a sua curtida. Comentem aí o que vocês querem discutir, né? Sobre esse livro. E até mais.